Olá, amados irmãos em Cristo, amigos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que nós estejamos constantemente sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e, como eu sempre falo, e consequentemente, com a paz. Porque a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, o mundo não nos dá. E precisa coisa melhor do que nós estarmos na graça de Deus? Bem, gente, hoje há muitos dias que eu quero falar um pouco aqui sobre alguns versículos que se encontra em 2 a Timóteo e depois lá 2 a Coríntios. E hoje foi o dia, tá, gente? Porque a gente fica esperando a inspiração divina, porque sem ela nós não podemos fazer nada. Às vezes eu prego num dia, no outro dia eu prego de novo. Sabe por que isso? Porque Deus me dá inspiração no dia seguinte. Contudo, eu só faço alguma pregação aqui neste canal quando Deus me dá inspiração. Porque sem a inspiração de Deus, sem a indicação do conteúdo pelo Espírito Santo, eu não irei conseguir fazer nada. E eu só faço quando Deus me ordena a fazer. Lembrando a todos que o seu like, a sua inscrição é muito importante. Não é para mim, para eu ganhar nada, não, gente. Graças a Deus eu estou muito bem. Com o que eu ganho, dá suficientemente para eu sobreviver os meus dias na Terra, tá? É para que os vídeos circulem, para que outras pessoas possam ver as pregações e possam aprender de Deus, que é manso e humilde de coração. Porque não existe nada melhor você aprender, você e eu aprendemos da palavra de Deus. Não é aquilo que o homem fala, não. Porque a gente tem que aprender o que está aqui. E se alguém estiver pregando aqui dentro, não há como alguém dizer que esse pregador está fora da Bíblia, está pregando coisas que contradizem a Bíblia, está pregando apostasia ou heresia, tá? Porque é maravilhoso a gente pregar assim o capítulo e os versículos, tudo dentro do contexto, tudo arrumadinho. E há dias que Deus vem me falando assim, sabe? E quando Deus fala, o dia chega para a gente fazer a pregação, porque quando ele fala, é porque a gente tem que fazer, certo? Então, primeiro, ele me levou aqui em segundo, na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filhinho na fé, que o apóstolo Paulo, ele amava os seus filhinhos na fé, e onde ele não poderia pregar, ele enviava cartas. Eu creio que hoje ele faria como eu estou fazendo aqui agora. Ele faria vídeos, tá, gente? Faria lives e enviava, tá? Se fosse hoje. Mas naquela época era muito difícil. Não tinha o que nós temos hoje. Não, eles não tinham os instrumentos de comunicação, os meios de comunicação que nós temos hoje. Mas graças a Deus que deu inteligência ao homem, que hoje nós temos aí várias maneiras para levarmos a palavra de Deus, o evangelho que Jesus veio trazer para nós. A preço de sangue, ele veio nos orientar, nos ensinar como vivemos aqui na terra e na vida eterna. Ouvi alguém dizer que Jesus não é professor. Jesus é tudo de bom, gente. Jesus é professor, é médico, é enfermeiro, é dentista, é tudo de bom, gente, tá? Jesus é a grandeza, o todo está nele, o todo de bom está nele, certo? Toda sabedoria pertence a ele, toda honra, toda glória pertence a ele. Então, em segundo a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu aqui, no capítulo 3, do verso 16 ao verso 17, ele diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça. Gente, isso é muito importante, tá? O 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Então, ele diz aqui que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, nós não podemos apenas pregarmos algumas partes da Bíblia sobre determinados contextos dentro do texto e esquecermos outras, certo? Então, onde a irmã Ilza quer chegar com isso? O apóstolo Paulo disse aqui, segundo a Timóteo, pode pesquisar em sua Bíblia, minha Bíblia aqui, Almeida Corrigida, como eu já mostrei um dia, eu tenho duas, tá? E ele diz aqui que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Tudo que há na Bíblia é proveitoso, é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ele disse aqui nesta carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 3, né? No capítulo 3, no verso 16 e 17. Agora nós vamos lá para outra carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, segundo aos Coríntios 9. Prestem bem atenção. O que diz segundo aos Coríntios 9. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos falando o que Deus nos ordenar a falar dentro do contexto que está dentro do texto, tá? Lembrando que toda palavra de Deus é divinamente proveitosa. Não sou eu que estou falando isso. Quem falou foi o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, tá? Eu estou falando o que está na Bíblia. Capítulo 9, segundo aos Coríntios, capítulo 9, diz o seguinte: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. O 2, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. As pessoas estavam sendo estimuladas a crerem no evangelho apregoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelos seus discípulos. O terreno estava preparado, certo? O terreno estava preparado para a semente ser semeada, certo? Vamos lá para o 3, que diz o seguinte: mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós, os coríntios, né, não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, certo? Eu acho que ficou bem claro. Ele disse que não enviou esses irmãos para a nossa glória, mas tudo é para a glória de Deus, né? Acerca de vós, os irmãos não foram enviados para a glória dos irmãos nem para a glória de Paulo, mas para a glória de Deus, para que pessoas se rendessem aos pés do Senhor, para que almas fossem salvas através da pregação desses irmãos, certo? O 4 diz: a fim de, se acaso os macedônios percebidos não envergonham. Se acaso os macedônios percebidos não nos envergonhamos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento da glória. Quer dizer, dando aos macedônios a entenderem que toda a glória seria para
Deus e não para as pessoas que estavam anunciando o evangelho, certo? Então, o 5 diz: portanto, tive por coisa necessária exortar. O que é exortar, gente? Exortar é ensinar. Ensinar a maneira certa de se fazer algo, de se anunciar algo, certo? É um alerta. A exortação é um alerta, um ensinamento de exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, tá? Já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Aí já está falando do quê? Quando fala bênção e avareza ao mesmo tempo, já está falando de ajuda material. De ajuda material. Que ajuda material é esta? Quer seja com dinheiro para comprar alimento, ou com alimento, com roupa, para já ir preparando eles para essa bênção que todo mundo precisa. Enquanto nós formos aqui de carne e osso que vivemos nesta terra, nós precisamos de vestes, precisamos de comida, de água, certo? De roupas, calçados, dormida e abrigo. Nós precisamos de tudo isso. Graças a Deus que a luz do sol e o oxigênio Deus nos deu de graça. Né? Deus nos deu de graça. Então ele falou para já ir prevenindo esse povo com relação a isso, porque eles estavam viajando e eles precisavam, né, de serem alimentados, de vestes, remédios e outras coisas mais, certo? Aí o 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. Isso a gente escuta demais, tá, gente? A gente escuta muitos versículos que estão aqui nesse capítulo. Porém, o capítulo todo é muito difícil a gente ouvir alguém apregoá-lo, certo? Vou repetir o 6. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Nós entendemos o que com isso? Que a obra do Senhor precisa de ajuda material, sim. Precisa de ajuda material, porque o pessoal que trabalha na obra precisa viajar, precisa se alimentar, precisa beber água, tomar remédio, vestimentas, lugar para ficar, estadia, certo? Precisa de tudo isso. Contudo, gente, aqui vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer ainda. Há muito que a gente ouvir, que a gente quase não escuta, tá? A gente quase não escuta. Lembrando que aqui faz parte do Novo Testamento, do mesmo jeito que a parte que fala sobre Ananias e Safira faz parte do Novo Testamento também. Certo? Então, gente, a palavra de Deus é toda proveitosa, toda. Nós precisamos degustá-la. A Bíblia é para ser degustada de Gênesis a Apocalipse, gente. Não apenas por a parte que nos interessa, tá? Nós devemos apregoá-la por completo. Então, há dias que Deus vem me falando sobre esta passagem aí em 2 Coríntios 9 e lá também em Timóteo 3, o verso 16 e 17, se não me engano. Então, o 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse Deus ama ao que dá com alegria, a gente vê muitas pessoas apregoando. Contudo, a parte A nem quase ninguém vê gente apregoando, né? Cada um contribua com o que Deus propôs em seu coração, né? Sem passar necessidade, certo? Sem passar necessidade, certo? Porque Deus ama o que dá com alegria. O pouco com Deus é muito, gente.
A gente precisa ser grato a Deus. Aquele que recebe agradeça a Deus. O que recebe 100, agradeça a Deus. O que recebe 200, agradeça a Deus. Do mesmo jeito que ele agradece a Deus quando ele receber 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Que nós venhamos a sermos gratos a Deus. Porque, como diz aqui, o pouco com Deus é muito. Precisamos ser gratos. Meus amados, eu tenho um testemunho tremendo a respeito disso, mas eu não vou contar, entendeu? Eu não vou contar, fique entre mim e Deus, só entre mim e Deus, tá? Eu não vou contar, certo? Mas eu estou apregoando isso aqui e eu hoje estou agindo da maneira como eu ajo, porque eu sei que eu estou agindo em conformidade com a Bíblia, certo? Eu não estou desobedecendo a palavra de Deus, mas eu tenho um testemunho que não é legal, certo? Não é legal, mas eu não vou falar que pertence entre eu e Deus, tá? Então, o 8 diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quando a gente faz com alegria, quando a gente faz com amor, quando a gente doa, ciente de que Deus está abençoando a gente, ciente de que Deus está multiplicando a semente que você doou, Deus está multiplicando o dobro, o triplo na sua vida. Minha vida hoje mudou. Minha vida hoje é bem diferente do que era antes. Antes do que eu vivia. Tá com medo, tá com medo. Sabe por que pessoas me faziam medo? Hoje eu contribuo sim. A obra de Deus precisa de contribuintes, certo? Mas sem medo, mas pela fé, contribua com o que Deus colocar em teu coração e ser fiel. Se você está contribuindo com aquele tanto, continue contribuindo com aquele tanto. Se Deus colocar em teu coração para aumentar, aumente, certo? Mas que seja de boa vontade, que seja sem você passar necessidade dentro de sua casa de um objeto que você poderia pagar uma prestação e chegar ao ponto de tomar emprestado porque você não tinha em sua casa. E o dinheiro que você estava doando lá, sabe-se lá para quem, mais do que uma prestação do objeto que você precisava em sua casa. Ora, nós devemos ser sinceros diante de Deus e dos homens, certo? Uma coisa é o valor bruto, uma coisa é o valor líquido. Prega a verdade às pessoas. Prega a verdade às pessoas. O apóstolo Paulo fala aqui, do mesmo jeito que está escrito sobre Safira e Ananias. Ele prega aqui segundo aos Coríntios. Contribua com o que Deus quer colocar em seu coração. Você não pode ficar sem contribuir. Porque se você não contribuir com a obra de Deus, ele vai cobrar de você. Entendeu? E de mim, se nós não contribuirmos. Mas contribua com o que Deus colocar em seu coração. Sem você passar necessidade no seu lar, na sua casa. Necessidade de um fogão, por exemplo. Tá? Necessidade de uma geladeira, por exemplo. Contribua com o que Deus colocar em seu coração. Com alegria. E essa semente vai frutificar muito mais do que aquela semente que você plantava passando necessidade. Certo? O 9 diz, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Lembrando que as pessoas não contribuem apenas ali no seio da igreja quatro paredes. As pessoas contribuem em outros lugares, como por exemplo, eu trabalho em uma instituição. Em minha instituição onde eu trabalho, na instituição onde eu trabalho, muitas vezes a gente se reúne e faz uma doação em dinheiro, ou uma doação em roupas e calçados,
ou uma doação em alimentos. Não vou falar para quem, porque Deus disse para a gente dar com a mão que a outra não veja. Tem que pensar também nisso. Quem contribui na igreja quatro paredes ali, lá fora também contribui. Passa uma pessoa em sua porta pedindo, você também contribui. É lícito você doar tudo do seu suor e ficar passando necessidade? Isso tem que ser apregoado direitinho para as pessoas terem entendimento e não ficarem com sentimento de culpa. O que eu estou falando aqui é na autoridade do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Ou alguém vai desfazer da palavra de Deus? Alguém vai desfazer da palavra de Deus? Nessa Bíblia aqui, que é de 2007, na outra que eu tenho ali, que é de 2011, tem a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Toda palavra de Deus é proveitosa. É proveitosa. Então, o 10, repetindo. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Deus está multiplicando a minha, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. E aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Porque eu estou vendo isso. Eu estou vendo como nunca eu havia visto antes, Senhor. Antes de eu obedecer ao Senhor. Porque antes eu obedecia ao homem, mas hoje eu obedeço ao Senhor. O 11 diz, para quem tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz por nós, se deem graças a Deus. São testemunhos de bênçãos materiais, são testemunhos de saúde. Muitas vezes a gente não conta, tá? Deus diz para a gente testemunhar, mas muitas vezes quando a gente vai testemunhar, meu Deus, há pessoas que ficam assim tristinhas com seu testemunho, que você desiste de testemunhar sobre a bênção recebida, sobre a cura de uma pessoa na família, tá? Aí você, sobre uma bênção que você recebeu, aí você fica, né? Você entrega a Deus e pede a Deus para abençoar todas as pessoas de um modo geral. O 12 diz, porque a administração deste serviço não só sempre as necessidades dos santos, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Tá vendo, gente? A gente fazendo isso, a gente vai estar abençoando aos santos e Deus se agrada disso, certo? É como eu estou falando, a igreja precisa sim da contribuição de todos, mas o apóstolo Paulo diz aqui claramente no verso 7, segundo aos Coríntios 10, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Não vai haver mesquinheza também não, porque aquele servo fiel, ele não tem mesquinheza. Ele sabe o que ele pode doar, ele sabe o que é que ele pode, não é nem doar, quer dizer devolver a Deus. Ele sabe, porque Deus disse também, para cada um viver do suor do rosto. É lícito eu doar o suor do meu rosto, depois eu pedir, igual as 10 virgens, lá 5 virgens imprudentes, que foram pedir azeite às prudentes, porque faltou azeite. Eu vou estar sendo imprudente. Se eu pegar tudo o que eu tenho de doar, eu vou passar necessidade, eu vou estar sendo imprudente. Então, o 13, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Tá vendo? Deus abençoa, né? Cada um de acordo com os dons, né, que ele tem para cada um de nós. O 14 diz, e pela sua oração, por vós, tendo de vós saudades, aí o apóstolo Paulo falando, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável,
Oh, glória, aleluia! Louvado seja Deus e que Deus venha abençoar todas as pessoas, distribuindo esses dons maravilhosos dele para pregoar a Bíblia toda, gente. Porque como está escrito, ó, vou ler novamente em Timóteo 3, no Timóteo 3, no verso 16 e 17, toda a escritura divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o apóstolo Paulo disse lá, para cada um contribuir com o que puder. Aos Coríntios, né? Segundo aos Coríntios, tá? Capítulo 9. E que assim Deus possa abençoar a todos, continuar abençoando a todos, para que todos também possam abençoar outras pessoas. E assim uns vão abençoando aos outros em conformidade com a palavra de Deus e em conformidade, né, com o que Deus colocar em seu coração. E que todos venham ser gratos. Porque uma hora de trabalho, gente, para você ganhar o correspondente a 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas de trabalho, não é brincadeira, não. Você derrama muito suor, tá? Trabalhar 4, 5 horas, 8 horas é bem diferente de trabalhar 2 horas apenas por dia, tá? Pensemos nisso, tá, gente? E o apóstolo Paulo, ele apregoava mais assim, escrevendo cartas. E como eu estou falando, hoje ele usaria a internet como eu estou usando aqui. Porque havia lugar que ele não poderia pregar, tá? E hoje ele usaria a internet como eu estou usando aqui. Versículo, pregando versículo por versículo. Não há como alguém desmentir o que foi falado aqui. Porque foi apregoado versículo por versículo, tá? E que assim, Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus Cristo, com o meu abraço e o meu beijo fraterno aí no seu coração. Da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye.